Olá, boa noite. Nós estamos começando mais uma sessão do workshop do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura. Neste ano de 2024, nós estamos mais concentrados em aspectos de perfil metodológico, né, para a disciplina Ciência da Religião e para ciências da religião também, de modo geral. Antes de dar início, de passar a palavra para a Fabiana, eu gostaria de saber se alguém se opõe, nós seguirmos a gravação. E caso alguém se oponha, eu peço que manifeste-se levantando a mãozinha aqui do aplicativo. Bem, então todas as pessoas estão de acordo com a gravação. Eu vou passar para a coordenação dos trabalhos, para a nossa mestra de cerimônias, como a gente brincou ainda há pouco, né? Que é a Fabiana de Faria, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e bolsista da FAPEMIC. Ok. Boa noite a todos e todas. Professor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no nosso workshop. Professor Alexandre, ele é psicólogo e mestre pela Universidade de Minas Gerais, doutor pela PUC Minas em Ciências da Religião e também é médium umbandista. E hoje eu tive a curiosidade de ver um assunto que o senhor trabalhou e que eu achei muito interessante. Não é talvez o foco da nossa conversa aqui, mas vale a pena citar, né? Não chuta que é macumba. Então, muito, né? Assim, fazendo uma oposição a essa fala tão preconceituosa que às vezes a gente encontra com tanta facilidade, né, professor? A gente ouve isso por conta de preconceito, né, de falta de conhecimento das pessoas. Eu acredito que a investigação empírica, o trabalho das ciências da religião, vendo por esse viés que nós vamos trabalhar aqui hoje, que o senhor vai nos abrilhantar aí com a sua fala, eu acho que também contribui muito para que isso quebre, né, esses tabus, esse preconceito todo em cima de religiões de matrizes africanas. E eu acho que é um campo que realmente, assim, quando a gente passa a conhecer, dá vontade de ir e estudar. E aí, como que a gente faz, professor Alexandre, para trabalhar empiricamente com esses assuntos e com tantos outros que a religião com a ciência, que as ciências da religião nos dá a oportunidade de conhecer? Então, eu passo a palavra para o senhor, agradeço desde já, é um prazer. E também é um prazer receber todos que estão aqui com a gente hoje nessa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Fique à vontade, professor. Obrigado, Fabiana. Quero iniciar agradecendo o convite feito pelo Flávio e pelo Paulo para que eu estivesse aqui hoje falando desse assunto. É um assunto que, como o Flávio sabe, eu tenho me debruçado sobre ele desde o início do meu doutorado nas ciências da religião. Eu trabalho com pesquisa empírica basicamente desde sempre, né? Desde a minha graduação, que foi, obviamente, no século passado. Eu já trabalho com isso, meu mestrado foi com uma pesquisa empírica, meu doutorado foi com uma pesquisa empírica, e eu me preocupo muito com esse tema, né? Com a qualidade dessas pesquisas qualitativas e empíricas. Bom, vou começar talvez pelo mais óbvio de todos. Estamos fazendo ciência. E quando fazemos ciência, temos que lembrar que uma boa ciência precisa passar por duas diferentes grades de análise. A primeira delas é a coerência teórica. Falar em coerência teórica significa dizer que quando estamos fazendo uma boa ciência, uma parte da nossa teoria não desmente, não contradiz uma outra parte da nossa teoria. Essa coerência teórico-filosófica, ela é requisitada de dois tipos de conhecimento, da filosofia e da ciência. A segunda grade de análise, para a gente dizer que uma ciência é uma ciência de qualidade, é a coerência empírica. Coerência empírica significa que aquilo que a nossa teoria diz tem que descrever, tem que compreender adequadamente os nossos dados da realidade. Né? Quando a gente olha para o mundo usando uma boa ciência como óculos,
ela nos ajuda a ver o que acontece no mundo. Dentro das ciências da religião, nós vamos utilizar essas duas grades de análise para entender um fenômeno humano específico, que é o fenômeno religioso. Aí nós estamos dizendo de religião, de religiosidade e também de espiritualidade. Retomando um pouco o que a Fabiana falou, né? O Não Chuta que é Macumba é o título da minha tese de doutorado, que em 2023 foi publicada na forma de livro, e na tese e também no livro, obviamente, eu falo de uma pesquisa empírica com 4 centros de Umbanda aqui de Belo Horizonte, e nesses 4 centros de Umbanda eu pesquisei como as pessoas desenvolviam a sua mediunidade. A minha coleta de dados nessa pesquisa teve 20 entrevistas, cada entrevista durou uma média de 46 minutos, e eu fiz 90 observações participantes. Na verdade, uma observação participante de 90 rituais de Umbanda, onde teve, em algum nível, esse processo de desenvolvimento mediúnico rolando. Eu falo muito desse lugar, dessa pesquisa. Tem também uma outra pesquisa, uma pesquisa multicêntrica, realizada por nós aqui da PUC Minas, pelo pessoal de Montes Claros e pelo Engler, lá da Universidade Royal do Canadá. A Mount Royal de Calgary, ela foi, inclusive, quem bancou a nossa pesquisa, e nós fizemos uma pesquisa sobre centros de religião afro-brasileira que tinham, ao mesmo tempo, candomblé e umbanda. Nesse campo foi um pouco mais extenso, tá? Nós pesquisamos 10 terreiros, alguns aqui em BH, alguns lá em Montes Claros. Bom, então, na ciência da religião, nós temos uma característica que nós estamos estudando um objeto que carrega muito de um tipo de conhecimento, que é o conhecimento mítico. Esse conhecimento, esse conhecimento que diz do misticismo, ele tem regras diferentes do conhecimento científico. Então, quando a gente vai se aproximar de uma religião, que carrega esses conhecimentos místicos, um dos cuidados que precisamos ter, se nós estamos falando de uma boa ciência, é que a ciência não pode afirmar a existência objetiva de seres extrafísicos. Então, na ciência, a gente não pode afirmar que existe Deus, que existem os orixás, que existem espíritos dos mortos que se comunicam conosco. Porque se a gente faz essa afirmativa, a gente está fazendo uma afirmativa que pertence ao conhecimento místico. Então, esses seres extrafísicos, na ciência, eles têm existência subjetiva, porque as pessoas acreditam neles, e eles têm existência cultural, porque a cultura nos diz que eles existem. Mas nós não podemos postular em ciências da religião que os seres em si existem. Vou dar um exemplo, então, de como eu, na minha pesquisa de doutorado, defini mediunidade. Primeiro, vou pegar um conceito clássico de mediunidade, que é o do Allan Kardec. O Kardec nos fala que mediunidade é a capacidade de você dar voz a espíritos que estão desencarnados. Esse conceito do Kardec, ele não serve para a ciência, porque ele afirma a existência concreta, a existência objetiva de espíritos de pessoas mortas. Então, como é que eu defini, na minha pesquisa, mediunidade? Então, eu disse que a mediunidade é a capacidade de um ser humano
em estado não usual de consciência, de acessar informações e ou capacidades que ele não reconhece ter no estado de vigília, junto com a crença que estas informações e capacidades são oriundas do contato com algum ser extrafísico. Notem que nesse conceito que eu estou afirmando é que a pessoa acredita nessa existência. Ou seja, eu estou afirmando a existência subjetiva desses seres. Então, esse é um cuidado que é básico, mas que é importante para nós que vamos fazer pesquisa empírica dentro das ciências da religião. Um segundo cuidado é que nas ciências da religião nós não podemos fazer proselitismo. Nós não podemos usar a nossa pesquisa para fortalecer a nossa religião, para engrandecer a nossa religião, para converter os outros à nossa religião. Alguns autores dizem que na teologia isso é até possível, mas que uma das diferenças entre teologia e ciências da religião é exatamente essa, que nas ciências da religião não cabe proselitismo. Uma segunda diferença importante é que, pelo menos, né, em tese, nas ciências da religião, nós não fazemos pesquisas que são apenas axiomáticas. Em tese, a gente não faria nas ciências da religião, de acordo com alguns autores seminais, pesquisas apenas teóricas. Senão, corria o risco da gente estar simplesmente duplicando o que é pesquisado na teologia. Então, para alguns autores, a marca, o diferencial das ciências da religião frente à teologia é, primeiro, a impossibilidade de proselitismo e, segundo, a necessidade de algum nível de empirismo. Isso, no Brasil, não aconteceu exatamente dessa forma, né? Por motivos históricos, que eu fantasio que a maioria de nós sabe. No Brasil, muito do que foi produzido nas ciências da religião foi produzido por teólogos que encontraram nas ciências da religião uma possibilidade de falar de assuntos teológicos contraculturais, de assuntos teológicos que a organização hegemônica da religião deles não permitia ou não dava muito espaço para que aparecesse. Então, a gente do Brasil tem umas ciências da religião. Se a gente pega, por exemplo, aqui o nosso programa, né, da PUC Minas, onde tem muita pesquisa axiomática. De qualquer forma, tem também bastante pesquisa empírica. E é disso que a gente vai falar de agora para frente, depois de eu ter dado esse, né, chute inicial na nossa conversa. E aí, nas ciências da religião, né, ou pelo menos nas ciências empíricas da religião, o que se propõe é que nós nos aproximemos empiricamente do nosso objeto de estudo, nos abrindo aos saberes advindos do campo de pesquisa e dos interlocutores. Dizendo de outra forma, dentro de uma pesquisa empírica, o campo tem prioridade, inclusive sobre a teoria prévia. O jeito mais clássico, né, mais antigo de fazer pesquisa, implicava que você partia da teoria para o campo. O que você fazia? Você primeiro formulava uma hipótese, essa hipótese era formulada a partir de uma revisão bibliográfica, né? A partir dos seus conhecimentos metateóricos, e você ia para o campo fazer uma testagem da sua hipótese. Né? Você ia para o campo, e no campo você ia, de certa forma, provar
que a sua hipótese era uma hipótese boa e verdadeira. A maneira mais contemporânea de lidar com pesquisa empírica é diferente dessa. Ao invés de você criar uma hipótese e do campo simplesmente comprovar ou não comprovar, você vai para o campo com uma pesquisa bem ampla, né? Você vai para o campo conversar com as pessoas sobre um tema e é a partir do que eles te contam que você vai, quando necessário, formular uma hipótese. Então, por exemplo, eu fui a campo querendo saber como acontecia o desenvolvimento mediúnico da Umbanda. Mas eu não levei uma hipótese pronta sobre isso. Eu fui construindo essa hipótese à medida que eu ia coletando os dados. Né? Então, é uma forma de pesquisa muito mais indutiva, onde, a partir do que você observa no mundo, você vai criando e recriando a sua teoria. Obviamente, bom, pelo menos eu espero que seja óbvio para todo mundo, isso não significa uma ingenuidade de acreditar que a vinculação teórica do pesquisador não influencie no que ele encontra no campo. Né? Na contemporaneidade, quase ninguém mais acredita na falácia de que a ciência é neutra. Né? Quando vamos fazer ciência, nós levamos para o campo nossa identidade, nossos saberes. Entretanto, é preciso um cuidado para esse saber prévio do pesquisador não ter prioridade e não direcionar muito o que o campo vai dizer para ele. Então, essa é uma preocupação importantíssima a respeito de uma pesquisa empírica de qualidade. Ela parte do campo para a teoria, e não o oposto. Algumas pessoas dão nome para isso, né? Dão o nome de pesquisa a partir dos dados. Em inglês, eles chamam de grounded theory. Então, essa proposta que eu venho conversar com vocês hoje sobre ela, diz disso. De uma pesquisa que primeiro vem o campo e em segundo vem a teoria. Um ponto importantíssimo que é feito bem no início da pesquisa, e aí a gente já começa a falar do método propriamente dito da pesquisa empírica, é você estabelecer quais são as condições de produção da pesquisa. Como eu disse antes, a pesquisa não é neutra e a pesquisa não acontece no vácuo. A pesquisa acontece dentro de um mundo real, feito por pessoas reais. Então, essas condições de produção, né, e a gente vai informar os nossos leitores da nossa condição de produção, diz de vários aspectos. Diz do tempo histórico em que estamos pesquisando, que características da contemporaneidade vão interferir na nossa pesquisa. Diz da localização geográfica que estamos pesquisando. Porque a maneira que as pessoas de BH percebem, por exemplo, o candomblé, é diferente da maneira que as pessoas de Porto Alegre percebem o candomblé. Existem características que são próprias de cada local. Então, nós temos que informar os nossos leitores o local no qual pesquisamos e também as características desse local que vão interferir no nosso resultado de pesquisa. Temos também que contar para o nosso leitor qual é a nossa filiação com o nosso objeto de estudo. E isso dá um capítulo à parte. Existe uma discussão bem ampla nas ciências da religião sobre essa questão da filiação do pesquisador.
uma pergunta muito comum é: eu posso pesquisar a minha própria religião? É um problema eu pesquisar algo que eu acredito e que eu tenho vinculação emocional? Alguns autores dizem que tem problema. Alguns autores das ciências da religião dizem que o ideal é que tenhamos um ateísmo metodológico. Ou seja, o ideal é que não pesquisemos a nossa própria religião. Os teóricos que acreditam nisso, eles estão muito preocupados com essa questão do proselitismo, que eu disse para vocês há pouco. Esses teóricos acreditam que se eu pesquiso a minha própria religião, como eu tenho afeto por ela, que esse afeto pode acabar deixando a minha visão muito enviesada. Então, esses autores, né, alguns autores vão dizer que o ideal é que você pesquise uma religião que não é a sua. Tem outros autores, também dentro das ciências da religião, que vão dizer o oposto, que vão dizer que o ideal é que você pesquise a religião a qual você pertence. Esses autores, eles argumentam que o único conhecimento possível é o conhecimento que vem de dentro. Esse conhecimento que vem de fora, ele tem muita tendência a ter aspectos colonialistas. Existe uma tendência muito grande a eu tentar entender a religião do outro a partir de características da minha religião. Então, que um bom entendimento para esses outros teóricos dependem do pertencimento. Então, que o principal interlocutor é aquele pesquisador que é um pesquisador orgânico, que é um pesquisador que é membro da religião. E eles argumentam isso dizendo que quando pesquisamos uma religião a qual não pertencemos, que tem algumas características que vão ficar incompreendidas. Isso é mais forte para as religiões iniciáticas, para as religiões que uma parte do saber só é aberto quando a pessoa se inicia na religião. E aí o pesquisador que não é um iniciado, ele acaba não tendo acesso a determinadas coisas. Por exemplo, na minha pesquisa, eu pude observar e participar de um corte. Né? Tinha um dos terreiros que eu pesquisei que no desenvolvimento mediúnico fazia corte, fazia o sacrifício ritual de um animal para favorecer o desenvolvimento mediúnico. Eu só pude participar do corte porque eu era um bandista. Se eu não fosse um bandista, eu não poderia ter participado. Então, essa parte do ritual teria ficado obscura para mim. Existe ainda um terceiro grupo de cientistas da religião, e eu faço parte desse terceiro grupo, que vão dizer que nem ateísmo metodológico e nem pertencimento são obrigatórios, mas que o pesquisador precisa se posicionar. Dizer que o pesquisador precisa se posicionar significa dizer que o pesquisador tem que contar para o leitor dele qual é a vinculação. Então, que eu, lá no início da minha tese, eu tinha que colocar que eu era médium bandista. Porque, obviamente, o fato de eu ser médium bandista muda o que eu vou encontrar, muda o meu olhar. Se eu fosse da IURD, né, se eu fosse da Universal do Reino de Deus, provavelmente o meu olhar ia ser direcionado de outra forma. Se eu fosse ateu, o meu olhar seria direcionado de outra forma. Então, eu tenho que especificar o meu lugar de fala. Notem que dizer que eu tenho que especificar o meu lugar de fala
não significa dizer que tem um lugar de fala melhor do que o outro. Então, eu não afirmo, como o pessoal do primeiro grupo, que o melhor lugar é o olhar de fora. Nem igual o pessoal do segundo grupo, que diz que o melhor olhar é o lugar de dentro. Eu digo, são olhares diferentes e o seu leitor tem o direito de saber de onde você fala. E em termos das pesquisas de religião, o seu leitor precisa saber disso. Qual é a sua religião de origem? Além disso, as condições de produção dizem também, além da sua vinculação religiosa, de qual é a sua vinculação teórica. Então, o fato de eu ser psicólogo, de eu ser um psicólogo que trabalho com psicologia humanista existencial fenomenológica, também é uma informação que faz parte das minhas condições de produção. Porque essa base teórica prévia minha, em alguma medida, direciona o meu olhar. Se eu fosse um teórico marxista, o direcionamento do meu olhar seria outro. Se eu fosse weberiano, o direcionamento do meu olhar seria outro. Então, eu preciso contar para o meu leitor, além da minha vinculação religiosa, também a minha vinculação teórica. Né? Qual é a minha trajetória acadêmica que me levou até esse lugar de pesquisador? Via de regra, a gente faz isso no início do artigo, no início da dissertação, no início do mestrado. Para os nossos leitores já saberem um pouco qual é o nosso viés de pesquisa. Entendendo que, como a ciência não é neutra, algum viés, apesar de controlável, vai sempre estar presente. Pesquisa empírica é qualitativa. Né? Vamos falar um pouco do conceito. Então, Minayo vai dizer para nós que a pesquisa empírica qualitativa é capaz de conjugar a intencionalidade inerente aos atos e a questão do significado com as relações humanas e com a estrutura social. Eu gosto muito desse conceito dela, porque ela já nos traz algumas pistas importantes. Primeiro, nós temos que estar atentos ao significado e ao sentido que a pessoa dá para a experiência religiosa dela. Eu tenho que perguntar para a pessoa sobre a importância daquilo na vida dela. Eu tenho que perguntar para a pessoa como aquele pertencimento religioso muda o cotidiano dela. Direciona ela para determinadas escolhas e não para outras. Ao mesmo tempo que eu observo isso, eu observo também as relações humanas. Com quem eu estou me relacionando? Quais dessas relações são relações que têm uma qualidade mais positiva? Por exemplo, de cooperação entre os irmãos de fé. Que relações têm qualidades mais negativas? Por exemplo, um preconceito social contra religiões de matriz africana. Isso faz parte da pesquisa empírica qualitativa. Observar isso. Observar como os grupos funcionam. Observar como as pessoas de fora reagem a quem é de dentro. Observar como as pessoas de dentro reagem a quem é de fora. E, além disso, eu vou pensar que isso tudo está acontecendo dentro de uma estrutura social. Né? Dentro de um Brasil contemporâneo, que é um país que tem características individualistas, consumistas, mas também características de encantamento, né, de ter uma noção de pensamento místico e mágico mais forte, por exemplo, do que tem o Ocidente do Norte.
né, do que tem a Europa, ou pelo menos o oeste da Europa, do que tem o Canadá. Então, características da sociedade brasileira, já que eu pesquiso no Brasil, fazem parte da minha coleta de dados. Precisam também ser observadas. Então, é uma observação que a pesquisa empírica nos pede, que é bastante holística, que parte de coisas macro, o funcionamento da cultura brasileira, questões de nível intermediário, o funcionamento da cidade de Belo Horizonte, o funcionamento dos grupos que eu estou pesquisando, e dizem também do funcionamento mais interno, o significado, a importância, o sentido que aquilo tem para a pessoa. Outro ponto mega importante, o respeito pelos sujeitos de pesquisa, que vai para além daquela questão burocrática de colocá-lo para assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Você precisa ter uma suspensão do seu juízo. Você tem que ir a campo e tentar ao máximo que a sua crença não atrapalhe que você entenda e que você colete a crença do outro. Então, ter acesso à vivência do outro é um exercício de abertura à alteridade. É um exercício de respeito ao que é diferente de você. E a metodologia que a gente usa, ela serve, entre outras coisas, para ajudar nisso. Para ajudar que aquilo que a gente acredita não seja um véu que vai cobrir a experiência do outro. No começo, né, naquela pesquisa empírica bem antiga, bem clássica, tinha-se uma crença que a realidade estava pronta, que a realidade estava dada, e que você ia para o campo para coletar esses dados. Hoje em dia, a visão não é mais essa. Hoje em dia, acredita-se que a realidade está em constante construção. E que quando a gente pesquisa, a gente está, em parte, construindo uma realidade. Então, a escolha do método que a gente utiliza para coletar os dados e informações e para analisar os dados e informações, ela não serve apenas para esclarecer uma realidade a priori. Óbvio, existe algo lá fora, existe algo a priori, mas o jeito que a gente coleta e o jeito que a gente analisa está construindo o mundo. Como está construindo o mundo, a gente tem que explicar bem direitinho para o nosso leitor qual foi o nosso método de coleta e qual foi o nosso método de análise. É só uma questão pontual. Tem teóricos que preferem, inclusive, não usar o termo análise de dados, porque a análise de dados tem a ver com essa ideia de uma realidade que já está dada. Então, muitos teóricos têm trocado por coleta de informações. Eu, particularmente, não me importo muito de usar a palavra dados. Eu, via de regra, uso análise de dados e informações. Ainda sobre pesquisa qualitativa, um autor chamado Creswell nos fala que a pesquisa qualitativa tem 8 características. Eu vou listá-las rapidamente. A primeira delas é a realização em habitat natural. Ou seja, se eu vou estudar o catolicismo, eu vou a campo, eu vou na igreja, eu vou conversar com o padre lá na casa paroquial, eu vou observar uma missa.
Segunda característica, o pesquisador é um instrumento-chave. Por isso, aquela necessidade de ciência posicionada. Terceiro, utilização de múltiplos métodos. A questão da qualidade da pesquisa, ela aumenta se a gente faz uma triangulação de métodos de coleta. Se a gente usa ao mesmo tempo mais de um método. Como já contei para vocês, na minha pesquisa de doutorado, eu utilizei tanto entrevista quanto observação participante. Tudo bem que isso é muito mais fácil no doutorado do que no mestrado, né? Às vezes no mestrado, por questões de tempo, não dá muito para utilizar 2 métodos de coleta. Num doutorado, isso já é bem mais factível. Então, a proposta, né, desse grupo de autores aos quais eu me alio é que num doutorado é importante que a gente colete os dados usando mais de um método. Porque, como eu disse, o método que a gente utiliza para coletar constrói, em parte, a nossa realidade. Constrói, em parte, o resultado que a gente encontra depois. Quarta característica, raciocínio complexo. Não utilizar uma lógica linear que diz de uma causa para um efeito. A pesquisa qualitativa vai acreditar que todo fenômeno humano é multicausal. Logo, você tem que olhar para o fenômeno de vários ângulos, levando em conta várias variáveis ao mesmo tempo. Quinta característica, já falei dela, atenção ao significado atribuído pelos participantes da pesquisa. Utilização de um projeto emergente. É isso que eu falei. Primeiro campo, e a partir do campo, você vai construindo ou reconstruindo a sua teoria. Reflexão posicionada e construção de relatórios de pesquisa também multifatoriais. Também, quando a gente vai escrever sobre a pesquisa, quando a gente vai escrever a dissertação, a tese, o artigo, tentar que ela seja menos monotemática, que ela tente uma abrangência maior do fenômeno pesquisado. Obviamente, não dá para falar de tudo, né? Então, algum recorte se faz necessário. Mas é uma pesquisa, né? Uma proposta de pesquisa que vai prezar muito por essa questão de uma plurihermenêutica, de uma busca de significados variados dentro de um mesmo fenômeno. Bom, começo agora uma segunda parte da minha fala, onde eu quero me deter mais em algumas coisas do método de coleta e de análise. Então, estava dizendo, né, que na pesquisa empírica, o método de coleta e de análise constrói a realidade. E existem muitas possibilidades de coletar dados numa pesquisa empírica qualitativa. Você pode usar questionário aberto. Questionário fechado cabe mais para pesquisa quanti e para pesquisa quanti-quali. Na pesquisa quali, né, na pesquisa apenas qualitativa, via de regra, não utilizamos questionário fechado. Não utilizamos aquele questionário onde você já tem as respostas e a pessoa simplesmente marca. Então, na pesquisa quali, você pode usar questionário aberto, onde a pessoa redige a resposta. Eu, particularmente, não gosto muito desse método de coleta. Eu, como psicólogo, entendo que quando você pede para a pessoa responder por escrito, que a pessoa escrevendo tem muito mais controle do que ela emite do que se ela estivesse falando. Então, quando é uma coisa via escrita, por exemplo, os atos falhos acontecem menos. E a gente acaba tendo menos dado para analisar depois.
mas tem muitos teóricos que gostam e que utilizam questionário aberto. Questionário aberto é uma escolha muito boa se você quer trabalhar com um número de sujeitos de pesquisa mais elevado. Então, se você quer trabalhar com 50 pessoas na sua tese de doutorado, talvez entrevistar e transcrever 50 entrevistas fique muito pesado. E aí, um questionário aberto facilita nessa coisa quantitativa. Eu, como não gosto, nunca usei nas minhas pesquisas. Grupo focal, né, a técnica lá do Pichon-Rivière. É uma técnica também bastante utilizada no Brasil. Né? No grupo focal, você vai reunir um grupo de pessoas e você vai propor um tema de conversa. E o papel do mediador, o papel do pesquisador é muito controlar os turnos de fala e, de alguma maneira, controlar para que as pessoas se mantenham falando do tema proposto. Mas é muito focado na interação entre os sujeitos que participam do grupo focal. Algumas pessoas gostam de dizer que o grupo focal utilizado na pesquisa equivale a uma entrevista grupal. Eu acho que tem uma diferença importante, porque na entrevista grupal, a pessoa que está pesquisando, ela entra mais, ela interfere mais fazendo perguntas, principalmente se tem um roteiro maior. No grupo focal, não. No grupo focal, você acompanha mais o direcionamento que o próprio grupo deu, desde que ele se mantenha falando do tema. Então, no grupo focal, você direciona menos a fala. Observação simples. Na observação simples, você vai ao local, né? Você vai ao habitat natural e você vai descrever, por exemplo, um ritual. Né? Você foi lá na UDV, na União do Vegetal, e você vai descrever o ritual da UDV das pessoas tomando daime para entrar em contato com a divindade. Na observação simples, você, pesquisador, não toma ayahuasca. Na observação simples, você vai observar de um ponto de vista de fora. Já na observação participante, o pesquisador toma ayahuasca. Ele está pesquisando e ele está, ao mesmo tempo, participando do ritual. E o pesquisador vai, inclusive, ou pelo menos ele pode, inclusive, contar para os leitores dele como ele reagiu tendo tomado ayahuasca e tendo participado do ritual. Isso vira um dado de pesquisa. Isso vira uma informação que depois também vai ser analisada. Existem pontos positivos e negativos de cada uma dessas observações. A observação de fora, ela é uma observação que te permite não interferir tanto. Já a observação participante, o ganho dela é que você tem uma vivência mais próxima da vivência do seu sujeito de pesquisa. Eu, particularmente, na minha tese, escolhi fazer observação participante. Eu disse, né, que eu participei de 90 rituais de desenvolvimento mediúnico. Eu não fiquei olhando de fora, eu fiquei lá junto do pessoal, participando diretamente. Pesquisação é um outro método de coleta de dados. Na pesquisação, você vai intervir na realidade e você vai descrever e analisar a intervenção que você fez. Um exemplo de pesquisação. Digamos que frequentadores de uma igreja começam a jogar óleo ungido
na porta de um barracão de Umbanda. Né? Então, tem uma certa violência simbólica contra o barracão de Umbanda. E aí você vai fazer uma intervenção com os fiéis da igreja com o intuito de trabalhar a relação deles com os fiéis do terreiro de Umbanda. Durante essa intervenção, você documenta tudo o que acontece e depois você analisa o que aconteceu. Isso também é um método de pesquisa. Na psicologia comunitária, é um método muito usado. No meu mestrado, né, que eu fiz lá no FMG, como a Fabiana falou no início, eu usei exatamente o método de pesquisação. Né? No meu mestrado, eu estava trabalhando as relações de poder entre professoras e funcionárias numa escola da zona rural. E por que eu cheguei lá? Porque as pessoas estavam brigando loucamente entre si, e eu era funcionário da prefeitura, né? Eu era psicólogo da prefeitura, e aí a prefeitura me pediu para ir lá interferir nessa briga. E aí eu aproveitei para fazer essa pesquisa. Nas ciências da religião, pelo menos aqui no nosso programa, eu quase não vejo as pessoas usando pesquisação. Na psicologia, como eu disse, é um pouco mais utilizado. Por último, mas não menos importante, o método de coleta mais comum, mais usado em pesquisa empírica qualitativa, a entrevista. Entrevista é o método de coleta qualitativo de longe mais utilizado. Nós podemos pensar em 3 tipos de entrevista. Uma entrevista estruturada, onde você tem um roteiro e você segue o roteiro igual se fosse um questionário, você não inclui nada. A entrevista semi-estruturada, onde você tem um roteiro, mas você flexibiliza. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso. E também nós temos a entrevista não estruturada, onde você não tem roteiro, você tem apenas um tema. Então, vamos pensar nessa entrevista semi-estruturada. Eu oriento muitos TCCs de graduação na psicologia e uma parte significativa deles usa entrevista semi-estruturada. Eu estava conversando com uma aluna e ela me contou o seguinte: ela está pesquisando sexualidade em fiéis de igrejas pentecostais de Belo Horizonte. E ela perguntou para um entrevistado dela como é que a prática religiosa dele interferia na sexualidade. E o cara respondeu assim: não interfere tanto, porque eu sou heterossexual e a minha igreja fala que tem que ser heterossexual. Então, nisso não interferiu. Mas tem algumas coisas que a gente que é da igreja não pode fazer. Então, o cara respondeu a pergunta, mas ele deu abertura para uma nova pergunta. A aluna, né, que está começando no mundo da pesquisa, comeu mosca e foi para a próxima pergunta do roteiro dela. Não é o ideal. O ideal é que ela tivesse virado para o cara e aprofundado nessa informação que ele trouxe. Fulano, quais são essas práticas que você não pode ter por ser da igreja? Essa pergunta não tinha no roteiro dela, mas como é uma entrevista semi-estruturada, ela poderia ter perguntado isso. Ela não precisaria manter uma rigidez no roteiro. Para a pesquisa qualitativa, como nós temos que respeitar muito o saber do nosso sujeito de pesquisa, eu entendo que o ideal é que a entrevista seja o menos estruturada possível. Eu, na minha pesquisa de doutorado, tinha um roteiro que tinha 2 perguntas. A primeira pergunta era assim: me conte como começou a sua história com a Umbanda.
E à medida do que a pessoa ia me contando, eu ia aprofundando no que ela disse. E a minha segunda pergunta que eu fazia no final da entrevista era: tem algo importante que não falamos que você gostaria de falar? Então, eu fiz a minha coleta tendo um roteiro de 2 perguntas. Mesmo assim, como eu estava dizendo no início, as minhas entrevistas duraram, em média, 46 minutos. Porque aí tudo que a pessoa trazia, eu ia tentando aprofundar. Isso faz, né, isso propicia que eu consiga seguir bem de perto a linha de raciocínio dela. Porque se eu tenho um roteiro muito grande, eu vou usar a minha linha de raciocínio. E aí, inclusive, algumas análises não podem ser feitas. Um outro exemplo desse pessoal de graduação que eu oriento. A pessoa estava estudando luto na pandemia. Né? Luto por mortes de Covid acontecidos na pandemia. E aí tinha uma pergunta que era assim: a vivência religiosa foi importante para lidar com luto? E aí, na hora de analisar, a pesquisadora falava assim: todos os entrevistados citaram alguma importância da religião. Acontece que isso não é um analisador natural. As pessoas não disseram disso espontaneamente. Elas disseram da questão religiosa porque tinha uma pergunta específica sobre o tema. E aí, se tem uma pergunta específica sobre o tema, não dá para fazer análise de prevalência. Análise de prevalência é quando você diz assim: dos meus 10 entrevistados, 9 falaram sobre tal assunto. Mas isso só pode ser feito se o nosso sujeito de pesquisa falou do assunto de forma espontânea. Se ele falou respondendo uma pergunta sua, não cabe fazer análise de prevalência, porque o cara não ia simplesmente negar de te responder. Então, eu entendo, nas pesquisas que eu faço, eu tento que a entrevista seja o menos estruturada possível. Porque, para mim, é muito importante eu seguir essa linha de raciocínio da pessoa. Mesmo que na hora de analisar, isso me dê mais dor de cabeça. Porque quando eu faço isso, a quantidade de temas que surgem na fala da pessoa é uma quantidade de tema muito maior do que se eu tivesse um roteiro mais fixo. Então, na hora de analisar, por exemplo, os meus dados de campo no doutorado, eu tinha uma quantidade de temas enorme. Eu levantei mais de 120 temas diferentes. Tudo bem que depois eu fui agrupando eles por similaridade e eu consegui para diminuir para só 23. Mas mesmo assim, se fosse um roteiro fixo, provavelmente eu teria uns 10 temas no máximo. Porque aí a pergunta determina o tema e não a lógica interna do sujeito. Como já disse e já repeti, eu prefiro estar mais voltado, estar mais atento a essa lógica interna. Tem pesquisador que prefere o oposto, tá? Principalmente se você quer saber uma coisa mais pontual, esse roteiro mais fixo te ajuda. Se você quer uma coisa mais ampla, como o meu caso, desenvolvimento mediúnico, era um tema bem amplo. Se eu quisesse saber uma coisa bem específica, por exemplo, se médiums tomam mais medicação psiquiátrica do que não médiums, aí eu precisaria obrigatoriamente perguntar para todo mundo se estava tomando remédio psiquiátrico ou não. Então, essa questão do roteiro de perguntas depende do seu tema. Temas mais gerais se abrem para roteiros com menos perguntas, roteiros mais abertos. Questões mais específicas pedem perguntas também mais específicas.
análise dos dados. Da mesma forma que temos várias maneiras de coletar dados e informações, temos também várias maneiras de analisar dados e informações. Algumas dessas maneiras. Nós temos análise do conteúdo, né, que o principal autor é o Bardan. Nós temos pesquisa de história de vida. Nós temos pesquisa narrativa. Nós temos análise do discurso. Nós temos análise fenomenológica. E como é que você vai escolher qual método de análise? Uma primeira maneira de você pensar como escolher um método de análise é lembrando daquilo que eu falei no comecinho do nosso workshop, que uma boa ciência tem que ter coerência teórica. Então, por exemplo, eu pesquiso tendo um olhar existencial humanista fenomenológico. A teoria psicológica a qual eu me vinculo é a teoria psicológica fenomenológica. Então, quando eu vou pesquisar, para ter uma coerência entre a teoria e o método, eu uso nas minhas análises o método fenomenológico. Daqui a pouco eu vou fechar minha fala falando brevemente das características desse método fenomenológico. Se eu tivesse uma leitura de mundo psicanalítica, né, o Lacan é um psicanalista muito famoso, ele vai dizer o quê? O inconsciente se estrutura como linguagem. Então, se a minha teoria fosse lacaniana, eu iria usar um método de análise discursivo. Eu ia usar o método de análise onde a prioridade é exatamente no discurso. Se eu sou um pós-estruturalista, eu vou usar um método que me permita identificar estruturas e linhas de fuga da estrutura. Eu posso usar um método esquizoanalítico, né? Eu posso usar uma análise do conteúdo. Então, o jeito que eu escolho como eu vou analisar precisa ser coerente com a teoria a qual eu me vinculo, para a ciência ter aquela coisa de coerência empírico-filosófica. Bom, então, para fechar minha fala, né, para depois a gente conversar um pouco, características do método fenomenológico, né, que é esse método que eu particularmente utilizo nas minhas pesquisas. Na pesquisa fenomenológica, estamos interessados na experiência vivida. A gente não está muito querendo saber o conceito. Então, eu não vou perguntar para a pessoa, por exemplo, o que é Deus para ele. O que eu quero saber são as vivências dele com Deus. Eu não vou perguntar o que é caridade para você. Eu quero saber da experiência de levar sopa para as pessoas que moram ali embaixo do viaduto da floresta. Então, o que eu quero é que a pessoa me conte situações reais que ela viveu. Muito mais do que ela me conte conceitos. E aí são duas as perguntas básicas. E tem uma terceira que também eu acho mega importante. A primeira pergunta é: o que aconteceu? A segunda pergunta: como aconteceu? Então, se você está fazendo pesquisa fenomenológica, essas duas perguntas são obrigatórias. O que aconteceu e como aconteceu? Eu, particularmente, incluo uma terceira pergunta, que é a pergunta para quê? Essa pergunta para quê se divide num para quê mais pragmático, o que você quer conseguir com isso, mas também num para quê
que diz do sentido vivencial. Como aquela experiência pode ou não trazer sentido para a vida da pessoa. Como aquilo modifica o jeito que ela vê o mundo. Como aquilo modifica as ações cotidianas dela. Como aquilo modifica a autoimagem dela. Então, eu incluo, além da pergunta o que aconteceu e como aconteceu, a pergunta para que aconteceu. E quando eu vou, me debruçar sobre essa realidade, eu vou ficar atento a 4 aspectos. Aspectos biológicos, aspectos mentais, aspectos espirituais e aspectos socioculturais. Eu faço isso porque a fenomenologia percebe o ser humano dividido em 4 esferas. Então, eu vou pesquisar lá, como eu pesquisei, desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Eu quero saber o que aconteceu com o corpo da pessoa. Teve tremor? Teve calor? A pessoa sentia que controlava o próprio corpo? Como é que é o cansaço depois? Como é que é a preparação do corpo antes? Eu também olho os aspectos mentais. O que a pessoa sentiu, o que a pessoa fantasiou. Será que ela teve alguma alucinação? Será que ela viu ou ouviu alguma coisa que só ela está ouvindo? Nas práticas de mediunidade, assim como nos dons do Espírito Santo, das igrejas protestantes e também da renovação carismática, temos bastante fenômenos alucinatórios. Quando eu digo alucinatórios, eu não estou dizendo que eles são ruins. Eu estou dizendo que eles são percepções sensoriais que não são divididas pelas outras pessoas. Então, eu sou médium de Umbanda. Quando eu estou lá incorporando um espírito, isso chama alucinação. Eu estou tendo sensações no meu corpo. Às vezes eu estou ouvindo o espírito falar comigo e só eu estou ouvindo. Isso é um aspecto também mental. Eu me atento aos aspectos espirituais. Espírito em fenomenologia não tem o mesmo significado de espírito no senso comum. Esfera espiritual da vivência humana, em fenomenologia, é capacidade de raciocínio, capacidade de avaliação, valores éticos e valores morais. Então, quando eu pesquiso, eu converso sobre isso com os meus entrevistados. E também aspectos culturais. O que acontece no campo fenomênico externo, o que acontece fora de mim e me produz algum impacto, faz parte de quem eu sou. Então, numa pesquisa fenomenológica, eu vou obrigatoriamente perguntar à pessoa sobre isso. O que é que acontece em volta? O que é que acontece na casa dela, no trabalho, no terreiro? Como esses acontecimentos ambientais impactam na vivência dela? Então, se eu estou usando o método fenomenológico, eu preciso ter esse olhar mais holístico para o ser humano. Sabe? Eu tenho que falar do corpo, da mente, do espírito e da cultura. Eu não posso negligenciar um desses 4 aspectos. Bom, colegas, inicialmente era isso que eu tinha pensado para falar com vocês. Entendo agora que temos até bastante tempo para trocar uma ideia, para ter alguma pergunta. Eu vou pedir, Fabiana, que de vez em quando você me avise sobre o tempo, tá? Porque eu estou sem relógio aqui. Vamos aguardar a Fabiana. Enquanto a Fabiana retoma, deixa eu fazer a divulgação do seu livro. Por favor, Eu separei aqui. Então, aqui é o livro, do professor Alexandre Caetel, publicado pela editora CRV,
E eu tenho a impressão que a busca é editoracrv.com.br. Não é isso? Quem desejar. Tá bom? Isso mesmo. Então, no site vocês conseguem encontrar pelo nome do professor, pelo título, e vocês vão conseguir fazer a solicitação. Né? Então, vamos ver se a Fabiana já está aqui. É só confessar, Flávio, tem tanto a versão impressa quanto a versão online. Ótimo. Professor, se o senhor me permite, algumas referências que o senhor citou no início, tanto de referências de metodologia, de pesquisa, eles estão na sua tese? Eu estou até com a tese aqui, eu busquei sua tese. Estão citados nas minhas referências. Eles estão lá, porque eu já baixei a tese aqui, para a gente dar depois, com calma, dar uma olhada nessas referências que o senhor falou durante a sua apresentação, né? Que são bastantes autores que o senhor cita, tanto de metodologia como meio de pesquisa, né? De abordagem, então a gente pode buscar também na sua tese, né? Pode, a maioria está lá. Se faltar alguma, se sentir falta, só me escrever que eu mando também. Depois eu vou entrar em contato com o senhor, se o senhor puder nos fornecer, a gente agradece, né? Essa troca. Professor, eu tenho uma pergunta. Assim, a princípio, vou começar aqui, já vi que tem uma mãozinha levantada. O senhor me fala desse movimento que nós temos agora, que vem já com a neurociência, das experiências anômalas, né? De experiências incomuns, né, que tantos outros colegas, principalmente na área médica, vêm trabalhando. E aí, assim, o senhor disse que a questão dos cientistas da religião, da questão do fenômeno, né, e que não se falar da mediunidade, da incorporação, como uma coisa mais mística e não científica. O que o senhor me fala quando a gente pega aqueles estudos onde, também não sei se o senhor já viu isso mais concreto, aquelas imagens de neurociência de pessoas tendo experiências não comuns ou anômalas, né? O senhor me fala um pouquinho disso? Se o senhor tem conhecimento de alguma dessas pesquisas concretas, né, de forma materializada, digamos assim, incorporada, com médiums de Umbanda ou de Candomblé, que é o que o senhor estudou, né, que foi a Umbanda, né? O que o senhor me fala disso? O senhor conhece mais coisas sobre e essa ligação, principalmente da neurociência, querendo ver esses fenômenos anômalos e incomuns, essas experiências aí que o senhor acompanha tão de perto, né? Legal, Fabiana. Na verdade, eu comecei a estudar religião pela via dos estados não usuais de consciência. Eu estava ainda na minha graduação em psicologia, né? Eu formei em 97. Então, lá na graduação, na Universidade Federal, eu comecei a estudar muito desses fenômenos não usuais da consciência. Os estudos neurocientíficos, você tem muitos mostrando o que acontece no cérebro, na yoga e no budismo. Esses são os que você mais tem dados. De Umbanda, eu não conheço. De espiritismo kardecista tem também. Eu entendo que o Alexander lá de... Moreira, Almeida. Isso, da Federal de Juiz de Fora, ele vai ter algumas coisas sobre isso. O pessoal lá do Rio Grande do Norte, do Siddhartha, vai ter bastante coisa, mas o deles é muito nessas práticas mais orientais. Entretanto, Fabiana, eu tenho uma certa crítica a esse pessoal da neurociência, que é uma crítica muito comum dos fenomenólogos aos neurocientistas. É o fato deles reduzirem o fenômeno ao seu aspecto biológico. Os neurocientistas normalmente acreditam que esse fenômeno de uma consciência não usual, ele é um subproduto do funcionamento cerebral. É como se o funcionamento cerebral provocasse o estado não usual de consciência. E aí, quando eles falam isso, eles estão priorizando os aspectos corporais. Eles estão dizendo que a gênese são os aspectos corporais.
Eu, que sou fenomenólogo, entendo de outra forma. Eu entendo que tem um fenômeno que vai ter, entre outras coisas, uma modificação no corpo, mas que não é o funcionamento do cérebro que provoca o estado não usual de consciência. É o estado não usual de consciência que tem como uma de suas características um funcionamento cerebral diferenciado. Então, tem essa certa crítica, tá, o pessoal da neuropsicologia, quando estudam isso, mas sim, tem bastante estudo, apesar de poucos deles se referirem às religiões afro. Eu acho que é uma questão de dificuldade, né? Eu conheço muito esse pessoal do Rio Grande do Norte, né, do Siddhartha, mas eu não tenho... Eu conheço, obviamente, o pessoal daqui da Federal, né, o Leandro Malloy, que foi colega meu de graduação... mas é isso, não é exatamente o meu foco de pesquisa dentro dos estados não usuais de consciência, por causa dessa crítica que eu apontei. Ok, obrigada, professor. Nada. Temos uma mãozinha levantada, o Romário. Fica à vontade, Romário. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Ok. Eu sou Alexandre, um prazer. Eu sou aluno de doutorado aqui da UFPB. E a minha pergunta parte mais de uma curiosidade ao pesquisador. Veja, na ciência da religião nós temos sempre uma preocupação, né, de definir nosso lugar, de estar, de olhar o objeto de fora, termos distanciarmos do fenômeno religioso. Quando nós aplicamos, no caso, a pesquisa participante, em que você se envolve com o seu objeto de pesquisa, como é este lugar? Né? Essa é uma questão que me surgiu, ao ponto de mantermos esse pressuposto que é muito caro para a ciência da religião, porque isso vai nos definir a área, né? Isso é bem claro lá no documento. Então, eu queria ouvir do senhor, e estou super curioso para ler sua tese agora, sobre qual é essa percepção, que lugar é esse. Obrigado. Muito legal, Romário. Então, primeiro, já começo te contando que a gente subverte um pouco essa lógica quando a gente usa pesquisa. Por quê? Porque você não está com esse distanciamento todo, né? Está falando diretamente igual. Então, você perde, sim, nessa objetividade, você está dentro. Mas aí, quais são os cuidados tomados? Um primeiro cuidado é que a minha vivência como observador participante, ela não pode ser uma vivência mais importante do que a vivência dos outros sujeitos que eu pesquisei. Então, eu posso contar da minha vivência, eu posso contar o que aconteceu no meu corpo, o que eu pensei, o que eu senti, mas isso que eu conto a meu respeito durante o ritual, ele obrigatoriamente tem que se diluir, porque eu vou falar disso, eu vou perguntar sobre isso para mais 20 pessoas. E a minha parte, né, a minha vivência, não pode ter importância maior que a vivência dessas outras 20 pessoas. Eu coloco nessa hora a minha vivência como prioritária, aí eu entendo que eu estou indo frontalmente contra a essa característica clássica das ciências da religião. Mas, realmente, quando fazemos observação participante, pelo menos parcialmente, a gente confronta isso. Porque não tem distanciamento, né? Você está ali dentro. Você foi lá na UDV e você tomou o time. E aí, quando você toma, você tem aquelas reações todas. O que você faz, você conta sobre elas, como dado de pesquisa. E isso não pode ser grade de análise para analisar as outras 20. Porque se eu coloco a minha vivência como grade de análise, aí eu entendo que é problema. Mas, realmente, Romário,
exige, quando a gente escolhe usar a observação participante, um manejo que é mais difícil do que quando a gente usa observação simples. Esse lugar mais distanciado, o manejo é mais fácil. Então, às vezes, pesquisadores mais iniciantes, eu entendo que a observação simples é melhor do que a observação participante. Exatamente porque o manejo é mais fácil. Ok, agora, Daniel. Fique à vontade, Daniel. Boa noite, estão conseguindo me ouvir aí? Boa noite, sim. Então, boa noite aos colegas. Obrigado, professor Alexandre. Bom, minha pergunta é a seguinte, se eu entendi bem, você tinha dito que é importante o pesquisador deixar claro o lugar de onde ele fala, né, na pesquisa, ou seja, ele é um umbandista que está estudando a Umbanda, por exemplo. A minha experiência pessoal, cotidiana, vamos dizer assim, mesmo dentro da academia, me mostra que existe, por parte de algumas pessoas, uma certa resistência quando você admite o seu lugar de fala. Então, se ele é um umbandista que está falando da Umbanda, algumas pessoas criam algumas defesas, né, sobre a neutralidade, até que ponto a pesquisa dele está sendo neutra de fato. Ao mesmo tempo, você falou sobre um dos pressupostos da ciência da religião, que é o agnosticismo e o ateísmo metodológico. Então, minha pergunta é o seguinte, o lugar de fala do cientista da religião já não seria a própria ciência da religião enquanto uma disciplina que seguia por um método agnóstico e ateu, vamos dizer assim, ateísmo, agnosticismo metodológico, já não seria o lugar de fala do cientista da religião, a despeito de qualquer crença ou descrença que ele venha a ter? Legal, Daniel. Bom, então, eu estava dizendo que esse ateísmo metodológico, né, esse agnosticismo que você citou, é uma das possibilidades metodológicas. O pertencimento é outra, e a que eu me vinculo é aquela terceira do posicionamento. Então, realmente, ciência posicionada é diferente de ateísmo metodológico. Concordo com você que no surgimento das ciências da religião, o mais comum era um pedido para que se tivesse esse ateísmo metodológico. Não é o jeito que eu trabalho, e nas ciências da religião no Brasil, não é a maneira que a maioria das pessoas trabalham, na verdade. Isso não me parece ser um problema, desde que o pesquisador tenha um bom manejo e evite o proselitismo. Então, uma coisa que é muito simples e que ajuda, por exemplo, na hora de você orientar uma pesquisa dessa. O cara fez pesquisa sobre a própria religião, mas ele apontou o lado B, ele mostrou o que tem de ruim, ele mostrou o que deu BO durante a pesquisa. Porque se ele fez a pesquisa e não mostrou isso, mostrou só o lado bom da coisa, isso é proselitismo, mesmo que meio disfarçado. Então, na hora que você vai analisar e coletar os dados, né, se você for usar essa postura de posicionamento, que é a que eu uso, você precisa perguntar sobre isso que eu estou nomeando de lado B, sobre esses aspectos mais negativos da vivência religiosa. Se não pergunta, eu entendo que cai no proselitismo. Também concordo com você, Daniel, que esse lugar de cientista da religião já é um local de fala, que tem a ver com o que eu estava dizendo antes, que a nossa vinculação teórica prévia é um lugar de fala importante. Entretanto, eu entendo que esse lugar de fala, ele não pode se restringir ao pertencimento teórico. Pertencimento teórico é mega importante, como você pontuou, mas, para mim, ele não é suficiente. Precisa também de questão identitária, que pode ser o fato de você ser ateu, de você ser agnóstico, não é um problema. Eu não sou daquela vertente que acredita que tem que ter pertencimento, que o saber tem que ser obrigatoriamente de dentro. Não acredito nisso. Mas não acredito que só a vinculação teórica é suficiente para você falar do lugar de fala. Apesar de, classicamente, na academia, realmente a coisa já foi assim.
Pelo menos na psicologia, isso já deu uma mudada nas últimas décadas. Maílson, por favor, pode ficar à vontade. Tá certo. Boa noite, Alexandre. Muito obrigado pela sua fala, foi muito enriquecedora, né? E eu fiquei pensando num aspecto, né, assim, que acho que coincidentemente ou não, teve a ver com as duas últimas reações, né? Porque no começo da tua fala, e em certo momento, você progride um pouco na ideia de falar das condições de produção em que o pesquisador está envolto, né? Então, isso me lembra muito a questão da análise do discurso, né? Assim, no mestrado, a Maria Emília te orientou, né? Eu lembro que uns anos atrás eu entrei em contato com você, porque eu escrevi sobre ela, né? Então, me parece que você carrega uma certa herança dela nesse sentido, né? Porque eu lembro que na tese dela, né, quando ela vai fazer o desmanche, né, dos pressupostos teóricos dessa posição de que analisa discurso, ela coloca isso, né? Ela, olha, eu coloco qual é a minha posição de pesquisadora justamente para não produzir uma falsa ideia do que seja essa posição de espectador imparcial, mas mostrando de onde eu parto, eu dou as condições para quem me lê possa me criticar, né? Então, isso seria fazer muito mais justiça ao que você faz como pesquisa do que partir de um discurso que tenta se cercear de algumas outras coisas, né, com a pretensão de neutralidade, enquanto essa pretensão de neutralidade já traz algumas coisas embutidas ali, né? Então, assim, me parece que você indiretamente resgata isso dela, né? E isso é uma questão que dá mais pano para a manga para a gente pensar no caso da ciência da religião ou ciências da religião, porque, historicamente falando, sempre foi uma pesquisa N-1, todas as religiões, menos a do pesquisador, né, que geralmente era cristão, europeu, de uma posição hegemônica, né, que é algo que, com o tempo, passou a ser questionado, né. Então, eu queria que você, se possível, pudesse explorar mais um pouco dessa categoria, desse conceito que você falou, né, porque eu entendo que talvez possa lançar mais luz, né, sobre as reações que foram levantadas. É isso e muito obrigado. Legal, Maílson, lembro do seu contato, bom falar com você de novo. Realmente, né, Maria Emília, além de ter sido minha orientadora de mestrado lá na Federal, ela também foi uma querida amiga, né, eu convivi com ela muitos anos e foi uma pessoa que a gente desenvolveu uma amizade e é uma pessoa que eu sinto muita saudade, né, depois do falecimento dela. Esse conceito de condições de produção, eu, na verdade, já tinha entrado em contato com ele antes de conhecer Maria Emília e a análise do discurso. O primeiro pesquisador que eu vi usando esse termo foi o Jorge Lapassade. Né? Então, o Lapassade, naquele livro dele, Grupos, Organizações e Instituições, ele fala muito dessa questão das condições de produção, junto com essa crítica à neutralidade científica. Né? Essa é uma crítica muito comum na psicologia social e também em outras psicologias, que vai dizer que, na verdade, quando o pesquisador tenta se mostrar neutro, o que ele está fazendo é escondendo do leitor o viés de pesquisa. Porque mesmo quando você usa a regra, né, de não estudar a sua própria religião, você vai ter algum nível de reação ilética, tanto corpórea quanto emocional, a essa nova religião com a qual você está entrando em contato. Se é uma religião que você já ouvia falar antes, além dessa reação ilética, você tem também os seus pré-conceitos, aquela coisa que você já imaginava que a religião teria. Então, para o Lapassade, para Maria Emília, né, e eu, como leitor desses dois autores, né, desse autor e dessa autora, eu parto desse mesmo pressuposto, que a neutralidade corre muito risco de você estar tamponando, você estar escondendo do seu leitor uma instituição hegemônica. Porque quando a coisa está funcionando dentro ou seguindo o modelo cultural hegemônico,
isso passa quase imperceptível. E por isso parece que é neutro. Então, que, na verdade, esses autores com os quais eu me vinculo vão dizer que, como não existe neutralidade, você precisa mesmo dessa questão de se posicionar. Mas, sim, entendo que essa regra, né, do N-1 foi muito importante no início. Tem que lembrar que eram pessoas do início do século XX que estavam entrando em contato com religiões que, na época, eram muito exóticas, que a gente não tinha ainda tido essa invasão, né, das práticas e tradições orientais na Europa e nos Estados Unidos. Né? Isso é algo ali da década de 50 para frente. Então, como era algo muito exógeno e como era muito exótico também, essa coisa de um olhar de fora, mais distanciado, realmente foi útil em determinada época, apesar de eu entender que foi útil, mas as pessoas acabavam utilizando uma grade de análise que era a grade de análise hegemônica. Tanto que, por exemplo, nomeavam essas tradições como religiões. Sendo que, se você pega essas tradições orientais e também as tradições africanas subsaarianas, nem o conceito de religião separado de filosofia e senso comum existe ou existia nessas culturas. Então, sob a sombra da neutralidade, sob o nome neutralidade, usava-se uma grade de análise, usava uma cosmovisão ocidental hegemônica. E quando você se posiciona, você joga um pouco de luz sobre esse aspecto. Por isso, apesar de entender que há ganhos e perdas nessa proposta, eu prefiro fazer pesquisa posicionada. E entendo, né, foi muito bem lembrado por você, que as minhas relações variadas com Maria Emília Amarante Torres Lima ajudaram bem que eu também tivesse essa proposta como pesquisador. Ok, o Edward tinha levantado a mão, não está mais. Enfim, pelo adiantado da hora, professor, já são 8h40. Eu deixo para o senhor a palavra, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, e a gente vai se despedindo do senhor, e fica aí à vontade para o senhor fazer as considerações finais. E desde já agradeço, em nome do grupo. Obrigado, Fabiana, obrigado, Flávio. Sempre um prazer estar aqui com o grupo de vocês. Não sei se Flávio lembra, esse era o meu grupo inicial, né? Quando eu comecei na ciência da religião, eu era orientando da ANET, e aí, com a saída dela, é que eu migrei para o Replude, né? Para o grupo onde eu estou hoje. Mas eu comecei no Religião e Cultura, do programa de pós-graduação. É um grupo que eu tenho muito carinho, que também é muito carinhoso comigo o tempo todo. Queria agradecer a possibilidade de falar com vocês, e se alguém tiver alguma sugestão, quiser trocar uma ideia, depois passem, por favor, o meu e-mail para as pessoas, se elas quiserem entrar em contato, podem passar o WhatsApp também. De resto, é só agradecer a possibilidade de falar com vocês e nos vemos na próxima possibilidade que tivermos de trabalhar juntos. Com certeza. Flávio? Foi muito bom, Alexandre. Olha, um manual de metodologia, né? Você pôde nos apresentar. Eu vejo que agora, quando alguém da orientação tiver com alguma dificuldade, eu vou dizer, olha, para começar, né, assistir ao workshop com o professor Alexandre Caetel. E aí depois a gente conversa. Tá bom? Acho que eu já vou começar a falar isso na próxima orientação. Felizmente, como a pessoa já está aqui, essa fase já está resolvida, né? Mas então, ótimo. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado a todas e a todos, né? Sim, me lembro, Alexandre, de quando você esteve no Religião e Cultura, também da participação da professora Anete conosco naquela época, né? Anete Roese. Então, uma alegria muito grande estar aqui com você. Me lembro muito das nossas aulas, da gente conversando juntos, né? Da pesquisa engajada. Então, tenho muitas boas recordações e lembranças
né, felizes dos nossos debates. Então, a todos e todas, uma boa noite. Até o próximo workshop, que será no próximo mês de outubro, com a professora Ângela Cristina Borges, da Unimontes. Um abraço e até a próxima. Falou, gente. Abraço. Boa noite. Boa noite.